que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Estamos iniciando a primeira domingueira de 2024. Que alegria estar aqui com vocês! Eu sou Cláudia Guimarães, sou de Salvador e quero apresentar para vocês essa domingueira especial em homenagem aos contadores de história. Mas antes disso, a gente precisa conhecer uma musiquinha para chamar a história e eu convido todos vocês para cantar comigo. O relógio dispara, o coração também. Está chegando a hora do que me faz tão bem. É a contação de história onde eu posso me tornar um rei, uma rainha, um sapo, uma fadinha. E o que mais imaginar? Uma dose de alegria ministrada com amor que encanta o nosso dia. Chega logo, contador, que venham as histórias. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Olá, eu sou a Dalva, da Associação Viva e Deixe Viver, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou contar para vocês a história A Joaninha que Perdeu as Pintinhas, do Carmo Paes. Tininha passeava sozinha e foi a um rio atravessar. Escorregou no galho seco, começou então a gritar: socorro, eu não sei nadar. Na água se debatia, pois não sabia nadar. Virou as asas para baixo e começou a remar. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava voltar para casa, para a mamãe não se preocupar. Mamãe, veja, eu voltei. Nunca mais vou me atrasar. Por favor, fale comigo, eu quero te abraçar. Você não é minha filha, não queira me enganar. Minha filha é pintadinha, volte já para o seu lugar. Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava de suas pintas para casa retornar. Voltou logo para o rio, na esperança de encontrar todas as pintas das asas que ela perdeu ao nadar. Subiu numa folha verde para no rio navegar, e a todos que encontrava, parava para perguntar: você viu as pintinhas que estavam nas minhas asinhas? Se você as encontrar, faça o favor de me avisar. E muito viajou a Joaninha, sobre a folha a navegar. Passou embaixo da ponte, viu peixinhos a nadar. Parou para admirar a natureza e nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder e o céu todo a se estrelar. E voltou a navegar. E só deu conta de si quando foi lançada ao mar. Onde estou? Que água é essa que só fica a balançar? Agora fica mais difícil as minhas pintas encontrar. Saiu andando na areia, cabisbaixa a soluçar. Esbarrou em um sapato e elevou o seu olhar. Um jovem pintava um quadro que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo e gaivotas a voar. O pintor pegou Tininha e a pôs na palma da mão. Você não é borboleta. Você não é um siri. Quem é você, então? Sou apenas uma Joaninha que perdeu suas pintinhas. Se você não me ajudar, para casa não posso voltar. E o pintor, tão cuidadoso, começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso a Joaninha ajudar. Com a tinta e seu pincel, começou a desenhar as pintas de suas asas para a Tininha alegrar. A amiga inseparável correu na frente para avisar: Dona Joana, sua filha vai chegar. Prepare uma grande festa que vamos comemorar.
Tininha já está de volta para o seu querido lar. E a mãe correu à frente para sua filha abraçar. Tchau! Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta muita gente, sim senhor. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol nas beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço de luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã repetia no horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora num tapete que nunca terminava. Se era forte demais o sol, a moça escolhia um fio de algodão cinzento. E na penumbra trazida pelas nuvens, ela escolhia um fio cor de prata. E eis que de leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça escolher um belo fio de lã dourada. E eis que o sol vinha novamente acalmar a natureza. Assim, ela passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, bastava a moça tecer um belo peixe, e eis que o almoço estava na mesa, pronto para ser servido. Se a sede vinha, suave era a lã, cor de leite que entremeava o tapete. Noite, a moça ia dormir tranquila após lançar seu fio de escuridão. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho, começou a tecer no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos foi vendo seu desejo aparecendo. Chapéu emprumado, rosto barbado, peito aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E foi feliz durante algum tempo, pois se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceria, pois tinha aprendido o poder do tear, e nada mais pensava a não ser no tear em todas as coisas que poderia lhe dar. Uma casa maior é necessária, e parecia justo, pois afinal eles eram dois. Exigiu que escolhessem as mais belas lãs e pressa para a casa terminar. Mas, terminada a casa, já não lhe parecia o suficiente. Para que casa se podemos ter um palácio? Dias e dias, semanas e meses tecia a moça tetos, torres, portas, pátios, poços, escadarias, tesouros. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite vinha e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia. Afinal, o palácio ficou pronto e o marido escolheu para a moça e para o seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete. E antes de trancar a porta-chave, advertiu: ainda faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a moça os caprichos do marido. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza era maior do que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha novamente.
só esperou o anoitecer. Levantou-se em silêncio, enquanto o marido dormia pensando em novas exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu até o alto da escadaria da torre e sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Num movimento rápido, começou a desfazer todo o tecido. Desfez a carruagem, os criados, os cavalos, o palácio com todas as suas maravilhas. Novamente se viu em sua pequena casa e sorriu ao olhar o jardim além da janela. A noite já acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou, olhou ao redor espantado. Não teve tempo de se levantar. A moça já desfazia o escuro da ponta dos sapatos e ele viu seus pés sumindo, suas pernas desaparecendo. Rapidamente, o nada tomou conta do seu corpo. O peito aprumado, o chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. Ia passando devagar entre os fios. Delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta muita gente, sim senhor. Olá, meu nome é Ana Vitória, eu sou da Associação Vive e Deixe Viver Bahia. Estou aqui para contar a história Que Charada Esconde a Bicharada, de Renata Fernandes, ilustração de Heitor Neto, da editora Letra A. Sabe aqueles animais que você conhece, como o pelicano, a galinha, o jacaré? Eles escondem muitas charadas engraçadas. Duvidam? Espera aí que eu vou mostrar. Preparados? Os bichos em festa comemoram a descoberta. Seus nomes escondem charadas muito engraçadas. Jacaré, para quem não sabe, até fruta come. Será que por isso tem jaca no nome? Ter cor no nome não garante nada. Olha a dona Coruja, vive pálida, coitada. E o corvo, então, preto feito carvão. Seu nome sugeria que ela tudo via. Como era fofoqueira aquela cotovia. Quem voa alto e bem longe do chão é o gavião. Será que o avião no nome já era uma previsão? E o pelicano, todo mundo sabe, queria ser pescador. Mas, com cano no nome, virou mesmo foi encanador. Mais de 150 anos tem a dona Tartaruga. Entendeu agora por que no seu nome tem ruga? Leia Baleia. Vamos soletrar? Seu nome promete te ajudar. Baleia. Agora uma pergunta. Se a cama se casar com o leão, será que nasce um camaleão? No meio da floresta, o leopardo caça feliz e contente. Será que é porque no seu nome tem apelido de gente? Alegre e feliz também vive a iguana, que carrega o nome da sua dona, Ana. Meu nome. Se no nome do grande urso polar tem lá, não é injusto ele estar perdendo onde morar? E o golfinho, todo mundo sabe, adora uma brincadeira. Descobriu o no nome agora? Só nada de chuteira. E a ovelha, por mais nova que pareça ser, com velha no nome,
é difícil convencer. E, aproveitando que no nome da Dona Galinha tem linha, vamos terminar com ela costurando essa historinha? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Até a próxima. Bye, bye. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Olá, pessoal. Eu sou a Claudete, conhecida como Dadá, aqui da Viva e Deixe Viver de Brasília. E hoje eu trouxe uma história, Era uma Vez um Ovo. O livro quem escreveu foi Marco, da editora Zite. Era uma vez um ovo. Era um ovo teimoso que queria porque queria ficar de pé. Não tinha perna, não tinha braço, não tinha ombro. Ai, este ovo era realmente um assombro. Ele rolava, ele pulava e ele se mexia, até que um dia ele levou um tombo. Ele caiu e quebrou. E de dentro do ovo saiu um pinto. Ah, mas que pintinho? Um pintinho amarelinho. Ele ficou de pé, botou o pé na estrada e sumiu. O que será que esse pintinho foi fazer? Foi descobrir o mundo que tinha bem no fundo do seu quintal. Ah, ele viu as roupas no varal pulando corda com a corda do varal. O pinto viu a casa, ele viu a bola e foi parar na escola. Mas não parou por aí, não. O pinto cresceu, gente. Criou asa e um topete na crista. Olhem só. Uma asinha e um topete na crista. Mas ele queria mesmo? Ele queria ser artista. Ele queria ser cantor. Até que um dia... Cocoricocó, cocoricocó. O pinto tinha virado uma carijó. Cococó, cococó, cococó. E aí? E aí, Dona Carijó botou um ovo e começou tudo de novo. Dona Carijó não botou um ovo só. Ela botou um, botou dois, botou três e assim pela frente. E cada vez de um ovo, a história começava de novo. Era uma vez um ovo. E aí, gostaram da história? Assim, esta história chegou ao fim. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos. Vem conferir! O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Cultura, educação e saúde são os eixos de atuação da Viva e Deixe Viver. Para que o nosso trabalho tenha continuidade, precisamos do seu apoio. Acesse o QR Code e faça sua colaboração. Os contadores de história resgatam a nossa imaginação. Eu tenho certeza que vocês estão gostando nas nossas histórias. Então participem no chat, coloquem hashtag Domingueira Viva e hashtag Domingo na Viva. E venha participar conosco porque ainda tem história. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Olá, eu sou Elaine Gomes Fiore, sou contadora de histórias do Viva e Deixe Viver e atuo aqui em São Paulo no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. E hoje eu vou contar uma história muito bonita. Ela chama O Pote Vazio de Demi. Era uma vez, num reino muito bonito, encantado, perfumado e colorido, um menino chamado Ping. Ping adorava plantar
E como ele gostava, quando a gente gosta de fazer uma coisa, ela vai muito para frente, né? Todas as flores que ele plantava ficavam lindas. E também até frutos, às vezes ele plantava e ficavam mais deliciosos, mais suculentos. Mas não era só o Ping que gostava de plantar nesse reino. Todas as pessoas gostavam, por isso ele era perfumado e colorido. Até o imperador gostava de plantar. O imperador cuidava dos seus próprios animais e também das plantas. Só que ele estava com um problema muito sério, porque ele estava ficando mais idoso e não ia ter quem o substituísse. Ele estava pensando, eu não tenho herdeiros, eu preciso dar um jeito de conseguir um bom herdeiro para esse reino. Então ele teve uma ideia, já que era um reino no qual todos gostavam de plantar, ele ia fazer um concurso no qual ele ia distribuir sementes e aquela pessoa que trouxesse, depois de um ano, a planta, a flor mais bonita, seria selecionada. E foi o que ele fez, anunciou por todo o reino e fez o concurso para crianças, para que elas tivessem tempo de serem treinadas. Os pais e as mães das crianças ficaram muito animados e se inscreveram, porque precisava se inscrever e era para quem quisesse. Adivinhem quem ficou mais animado? É lógico, o Ping, porque ele pensou, eu gosto tanto de plantar que eu acho que a minha flor pode estar entre as finalistas. Então, no dia da entrega das sementes, o imperador formou uma fila e formou-se uma enorme fila. E cada qual pegava sua semente. E o imperador dizia, olha, façam o melhor que puderem com esta semente. Daqui a um ano vocês vão voltar e me entregar. E todos foram pegando, inclusive o Ping. Quando o Ping chegou em casa, ele estava animadíssimo. Afinal, ele amava plantar. E foi plantar a sua semente. Não é que a semente não estava indo para frente? Aí ele pensou, já sei, eu pus pouca terra. Trocou a quantidade de terra e o tipo de terra. Nada. Então ele falou, eu acho que essa planta não é de sol. E resolveu pôr na sombra. Também não resolveu. Então ele resolveu colocar um pouquinho mais de água, um pouco menos de água. Também não resolveu. Até que ele percebeu que a planta deveria estar sufocada naquela semente. Então ele resolveu trocar de vaso, de pote, e colocou num pote grande. E o tempo foi passando, mas mesmo com a troca de pote, nada. A planta não foi para frente. E Ping foi ficando muito preocupado e chateado. Passou a primavera, passou o verão, passou o outono, passou o inverno e chegou a nova primavera e o dia da entrega. Então, as crianças colocaram sua melhor roupa para a entrega das suas plantas. Era uma mais linda que a outra, e o Ping com aquele pote vazio. Então ele passou por um amigo que falou, Ping, o que é isso? Você está com um pote vazio? E o amigo tinha uma flor lindíssima. Ping começou a chorar. Ele falou, pois é, eu fiz de tudo, mas a minha flor não foi para frente. E ele pensou em nem ir entregar a sua semente, foi falar com o pai. O pai falou, Ping, qual foi a recomendação? Aí Ping lembrou que o imperador tinha dito, ao distribuir as sementes, que cada um deveria fazer o melhor que pudesse naquele ano. Ele tinha dado o seu melhor. E o pai falou, então, você tem essa responsabilidade, vai entregar o seu pote vazio. E o Ping foi, assim, muito, muito tristonho. Quando ele chegou lá, todas as crianças estavam uma com uma flor mais bonita do que a outra. E ele com o pote vazio. Ficou lá atrás. E o imperador começou a chamar as crianças, uma a uma. Então ele chamava, a criança ia, mostrava com todo orgulho aquela flor. Mas o imperador não dava sequer um sorriso. Ele dizia, próximo. O Ping foi ficando mais preocupado. Ele falou, então não sei o que vai acontecer quando eu apresentar meu pote vazio. E quando todas as crianças acabaram de apresentar suas flores, o imperador chamou finalmente o Ping. E o Ping foi andando, andando. Aí o imperador falou, o que é isso, Ping? Você está me apresentando um pote vazio? Ping começou a chorar de novo. E ele explicou que ele tinha feito de tudo. Ele
Ele falou: Senhor Imperador, o senhor falou para fazer o melhor que eu pudesse. Troquei de terra, pus mais água, menos água, pus na sombra, tirei da sombra, troquei de vaso, não adiantou. Pela primeira vez, o imperador deu um sorriso. E aí ninguém entendeu nada, porque até então ele estava sério. Aí o imperador chamou o Ping de lado e falou: olha, este foi o único menino que teve a coragem de falar a verdade, porque todas as sementes que eu distribuí estavam queimadas. Eu não sei onde vocês conseguiram a de vocês. Ou vocês foram comprar uma flor já na floricultura, ou trocaram a semente. Mas o Ping, ele teve a coragem de me trazer o pote vazio. E por isso, ele é o selecionado para ser o meu sucessor. Então, Ping ficou muito feliz, porque nem sempre é muito fácil falar a verdade, né? E aí, ele foi chamar a família e fez um longo treinamento, porque o imperador ainda tinha esse tempo, e aquele reino foi governado por uma pessoa que era justa e honesta, assim como era o imperador. O que vocês acharam? Linda essa história, não é? E eu desejo a todos um ótimo domingo. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Meu nome é Célia Beatriz, sou contadora de histórias da Associação Viva e Deixe Viver há 16 anos na cidade de Marília. Minha atuação é no Hospital Materno Infantil, onde eu semeio muitas histórias e valorizo as relações maternas e seus bebês. Hoje vou contar um pouco de minhas vivências diárias como contadora de histórias e de valorização de sonhos que se tornaram vidas. Para começar, vou ter um papo, uma conversa, uma música com um jardineiro. Jardineiro cuidadoso, corre cedo ao jardim, vai cuidar da bela rosa, da papoula e do jasmim. Corta a grama direitinho, rega as plantas com amor e depois os canteirinhos. Que beleza, quanta flor! Depois de semear esse jardim imaginário, colorido, perfumado e maravilhoso, vamos semear histórias, um pouco da minha história. Nasci no dia 30 de maio de 1951, na cidade de Garça, no estado de São Paulo. Em idade pré-escolar, eu brincava todos os dias na rua em que morava. Eram tantas as brincadeiras, amarelinha, pular corda, esconde-esconde, peteca e outras que me deixavam muito feliz. No entanto, era com muita tristeza que eu via horrorizada uma mãe que amarrava seu filho no poste de luz para castigá-lo daquilo que ela considerava peraltices. Então, tive uma ideia. Emprestava os livros de histórias de capa vermelha da amiga vizinha e, como ainda não sabia ler, criava muitas histórias através das imagens desenhadas em preto e branco. Assim, toda noite, iluminados com a luz da lua, do poste e das estrelas, sentados no chão, os meninos e meninas ouviam com muita atenção todas as histórias por mim inventadas, livrando assim o menino infeliz daquela crueldade. Sempre desejei ter um livro, mas minha avó dizia que um livro, naquele momento, uma criança tão pequena, seria chucheria, isto é, uma bugiganga, mas que quando fosse para a escola teria todos os livros que tanto desejava. Aos 6 anos, iniciei minha vida escolar e um dos pedidos do material era um regador para cuidar da terra, semear, plantar e regar todas as sementes cultivadas.
Aprendi também muitas letras com histórias e poesia, talvez inadequada hoje para crianças tão pequenas. Aprendi Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, onde começava dizendo: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem sabe, de Carlos Gomes: tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quando recitava ou cantava, mesmo não entendendo o contexto de tudo aquilo, as crianças aplaudiam muito, e eu ficava entusiasmada e feliz. Ao concluir o primeiro ano escolar, ganhei finalmente meu primeiro livro. Era Na Ilha dos Brinquedos de Pano, da editora Melhoramentos, com uma magnífica dedicatória da professora Laura, dizendo toda a emoção, todo o carinho que ela tinha por mim. Como foi bom ouvir, sentir e viver até hoje aquelas palavras. Já com 8 anos de idade, na festa junina do Hotel São João, em que exibi um lindo vestido feito pelas minhas tias, que eram costureiras, e com longas tranças loiras amarradas com fitas coloridas, fui convidada a recitar uma poesia muito engraçada e bonita. No entanto, alguém na multidão se encantou com a menina bonita com laços de fita. Esse alguém um menino chamava do Manuel Geraldo, que nunca se esqueceu da menina bonita e mais tarde se casou comigo. Tivemos 3 filhos, Leonardo, Luciano e Laura, e hoje 5 netas. Quando normalista, sempre foquei, vivi o desenvolvimento das crianças, dos jovens, e participei de muitos encontros com professores talentosos e jovens falantes. Aprendi que contar histórias é uma arte que requer experiência, que vai se unindo à prática por meio de uma série de técnicas. No ato de contar uma história, há 3 elementos: o conto, o contador e o público. Um bom contador tem que ter uma série de qualidades e características para contar um conto de forma que motive o público. E que, em geral, todo conto começa com 3 palavras especiais, curtas e simples, que ao escutá-la nos invade com magia e nos transporta ao mundo de fantasia. Essas 3 palavras são: era uma vez, vai começar, uma das fórmulas do começo dos contos. Como professora, exerci o magistério durante 30 anos e a literatura infantil foi o meu maior foco, semeando centenas de histórias para os meus pequenos alunos. Hoje em dia, sou participante ativa da Viva e Deixe Viver e continuo semeando histórias, muitas histórias, com a certeza de que todo dia é feliz quando a gente faz aquilo que gosta. E que todos nós, de todas as cidades do Brasil e do mundo inteiro, sejamos semeadores para um mundo melhor, para um Brasil grandioso e melhor. E finalizando, quero cantar um trechinho muito pequeno e mostrar a foto de alguém muito especial. O futuro já começou. Esta é Helena, a minha 5ª neta, encantada com o ato de ser contadora de histórias. Participou de uma semana literária em sua escola e com seu livro e muitos outros livros brilhou como uma estrelinha. Viva todas as contadoras, crianças e adultos do nosso imenso mundo. Tchau, tchau! Contar histórias é uma arte que se aprende
Olá, meu nome é Soraya, eu sou contadora de histórias e o livro que eu trouxe hoje é sobre uma coisa que nós, contadores de história, adoramos, que é imaginar. O nome do livro é O Chapéu Maravilhoso de Mila. Vamos lá? Mila caminhava da escola para casa quando passou na frente de uma loja de chapéus, todos muito bonitos. Tinha um, especialmente, com penas coloridas que chamou muita atenção. E aí ela entrou na loja para saber quanto é que custava aquele chapéu. Por favor, posso ver aquele chapéu com lindas penas coloridas? Ela falou para o vendedor. Claro, senhorita. Ele foi lá, buscou o chapéu e a Mila experimentou. Ficou muito bem nela. E ela falou, eu vou levar. Quanto custa? E aí o vendedor falou, esse chapéu custa 599 libras e 99 centavos. Isso é muito dinheiro, não é mesmo? Mila abriu a bolsa e olhou lá dentro. Será que você não tem assim um chapéu um pouquinho mais barato? E aí o vendedor perguntou, qual seria o preço ideal para a senhorita? Bem, mais ou menos isso. E aí a Mila mostrou a bolsinha dela. Estava vazia. E aí o vendedor, entendo, e começou a olhar para cima e refletir, porque ele viu que aquela menina era uma menina bem especial. E aí ele pensou numa solução. Eu tenho um chapéu perfeito para a senhorita, ele de repente exclamou. Um momento eu vou lá no fundo da loja procurar. E daqui, uns minutos depois, ele veio com uma caixa nas mãos. Colocou a caixa sobre a mesa, a Mila abriu a tampa da caixa e olhou lá dentro. E ele disse para ela, esse é o chapéu ideal para você. Ele pode ficar de qualquer tamanho, modelo ou cor que você desejar. Tudo o que você precisa fazer é imaginar. E ele colocou o chapéu com cuidado na cabeça da menina. O chapéu imaginário, não é mesmo? E aí ela olhou no espelho e falou, adorei, muito bem. E aí ela quis pagar para ele. Se o chapéu é imaginário, ela pagou ele também com dinheiro imaginário, era dinheiro de mentirinha. E lá foi a Mila toda contente com o chapéu imaginário dela. Toda contente andando pela rua com o chapéu imaginário dela, até que o chapéu dela começou a ganhar forma. E a primeira forma que ele se transformou foi naquele chapéu que a Mila gostou lá no começo, um chapéu com penas. Mas não era um chapéu qualquer, era um chapéu com pavão, com penas de pavão, com todas as cores possíveis de se imaginar. Ela ficou muito feliz e não parou por aí. Ela continuou a imaginar, até que ela passou na frente de uma loja de doces com bolos enormes, todos muito apetitosos. E aí o chapéu da Mila virou o quê? Uma torre de bolos e doces, um melhor que o outro. E a imaginação não parou, não. Ela passou na frente de uma floricultura e o que o chapéu da Mila virou? Um lindo arranjo de flores. E assim Mila foi andando, caminhando, sempre imaginando o que o seu chapéu podia se transformar. De repente ela viu que seu chapéu virou uma fonte, até que ela parou, olhou em volta e percebeu que ela não era a única a poder usar um chapéu imaginário. E aí ela começou a imaginar o chapéu de todos os outros que estavam com ela. E aí foi surgindo o chapéu dinossauro, o chapéu igreja, o chapéu girafa, cada chapéu parecendo com seu dono. Mila, inclusive, olhou para uma senhorinha que estava tristinha e imaginou que lá na cabeça dela tinha um chapéu imaginário de um lago, muito triste, muito apagado. E de repente a Mila imaginou flores, pássaros que voaram para o lago da senhorinha, que ficou muito mais feliz com seu chapéu com mais vida. E aí Mila seguiu com seu chapéu imaginário tão feliz que o chapéu dela ganhou uma forma infinita, cheia de flores, animais, cores, estrelas, uma alegria sem fim. O chapéu da Mila foi ficando tão alto, e quando ela foi chegar em casa, ela precisou imaginar o chapéu de outra forma, senão ela não ia conseguir entrar. E a primeira coisa que a Mila fez quando chegou em casa foi falar para os pais: vocês gostaram do meu chapéu? E aí a mamãe e o papai, um olhou para o outro e falou: que chapéu? Mas a mãe da Mila sabia que ela gostava muito de imaginar e percebeu que se tratava de um chapéu imaginário. E a mãe falou: adorei, Mila, eu gostaria de ter um igual. E a Mila respondeu: você também pode, mamãe. Tudo o que você precisa fazer é imaginar. E a mamãe imaginou um chapéu para ela muito florido, até o papai imaginou um chapéu para ele.
e todo mundo ficou brincando com seus chapéus imaginários. E agora, você que escutou essa história, eu quero que você imagine um chapéu imaginário para você também. Bem bonito, bem cheio de cores, que deixa você muito feliz. Até lá! Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Turma, eu sou Magna Ferreira, atuo no Hospital do EMIP Recife e vou contar uma história para vocês de uma floresta encantada. Essa floresta só tinha monstro. Já pensou? Mas era encantada. Mas os monstros não deixavam nenhum humano chegar nela. Um belo dia, uma menina sentou lendo um livro e o monstro sempre tinha que assustar. Vivia um monstro em cada ponto para assustar os humanos para não entrar na floresta. A menina estava lá no seu livro e ele rosnou e ela nem tchum. Rosnou de novo, aí ele ficou invocado, ficou todo brabo. Como pode? Ela nem sequer se mexeu. Rosnou ainda mais alto. Na hora que ele rosnou alto, muita folha seca saiu voando. E a menina se assustou e soltou o livro. Ele ficou danado. Ele fez. Ela não saiu por causa daquilo que ela estava segurando. Foi pegar. Aí virava para um lado, virava para o outro. Não sabia o que era. Vovó Dragoa chegou e disse: vire, está de cabeça para baixo. Isso é um livro. Livro? O que é livro? Aí a vovó falou: livro, aí dentro tem palavras. Essas pontinhas pretas são letras. Letras? Não entendi nada. Conta uma história. Ah, eu quero saber que história é essa que tem aqui. A menina nem se mexeu. Quando você largar, vá lá em casa que eu ensino. Toda noite ele ia. E toda noite acontecia que ele estava aprendendo a ler. E conseguiu. Pegou o livro e leu. Era sobre princesa. O monstro ficou tão feliz que leu de novo. Leu de novo. Leu de novo. Esqueceu de trabalhar. Já pensou? Aí o outro monstro amigo dele de duas cabeças foi atrás. Ô, meu amigo, por quê? Por que você não foi trabalhar mais? Repetia porque era duas cabeças. Aí ele disse: tem um livro para eu ler. Aí, o que é livro? Aí ele contou a história. O monstro de duas cabeças ficou tão feliz que no outro dia levou mais um. Então já tinha 6 pares de olhos escutando a história dele. E ele continuou. Daqui a pouco estava um monte escutando a mesma história. Ele já sabia de cor. Então ele começou a contar a história. Ele virou um monstro contador de história. Num dia, chegou um monstro mais alto da floresta. Era o chefe. Todo mundo, de se assustar, ninguém se incomodou. Mas a história era tão encantadora que no final o chefe chorou. A vovó olhou e fez: você só conta a mesma história? Só tenho esse livro, vovó. Aí ela fez: vem cá. Ele foi na casa da vovó, a vovó tinha um estante de livro. Ele ficou tão encantado. Eu posso levar? É todo seu. Eu não conto mais história mesmo, a vovó falou. Aí ele pegou os livros e foi devolver o livro da menina. Bem pertinho de onde ela deixou. Ficou dias e ela não apareceu. Ele fez: vou deixar lá, quem sabe ela aparece. Apareceu um jovem, pegou o livro e levou. E essa é a contação da história do monstro que virou contador de história. Essa história é do monstro que adorava ler, de Deli Chardande. Eu não sei se fala assim, mas é qualquer coisa desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos a domingueira de hoje, a domingueira especial e primeira do ano de 2024. Aguardamos vocês na próxima domingueira. E agora é hora de dar tchau.
Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Que toca a alma, o corpo, o coração, torna o mundo diferente, é um ato de amor.